Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nosso tema é a transcomunicação instrumental. Olá, você que acompanha a TV Mundo Maior e o nosso Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre transcomunicação instrumental e para falar sobre esse assunto não poderia ser outra pessoa senão a pesquisadora Sônia Rinaldi. Ela pesquisa esse assunto há mais de 20 anos, ela começou os seus estudos junto com o Dr. Hernani Guimarães e avança sempre em possibilidades, acompanhando a tecnologia, para mostrar essa possibilidade da comunicação entre encarnados e desencarnados, não através de um aparelho mediúnico biológico, mas através de um aparelho mediúnico eletrônico. E ela tem obtido resultados muito importantes, muito sérios, é uma pesquisadora séria. Eu tive a oportunidade de conhecê-la num congresso pessoalmente, que eu já conhecia anteriormente, mas no congresso em Natal. E nós fizemos uma sessão de transcomunicação junto com a doutora Irvênia e eu fiquei bastante impressionado. É um fenômeno científico, controlado e por isso mesmo deve ser considerado e estudado de maneira séria e acadêmica, científica, que é o que tem feito a pesquisadora Sônia Rinaldi. E ela gentilmente veio ao nosso programa para falar um pouquinho mais sobre a transcomunicação instrumental e sobre esse projeto que ela está levando agora para a universidade, para a pós-graduação, para estudar de maneira mais profunda esse fenômeno que é a transcomunicação instrumental. Vamos à entrevista. Hoje estou com Sônia Rinaldi, uma grande pesquisadora do campo da comunicação instrumental. Bom, Sônia, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. E vamos explicar então um pouquinho para o pessoal de casa o que é essa transcomunicação. A transcomunicação é o nome que se dá para os contatos gravados entre o nosso plano físico e outros planos dimensionais através de aparelhagem eletrônica. Uhum. Bom, qual aparelhagem eletrônica? Qualquer uma? Hoje em dia quase todas, né? Mas digamos que basicamente o que a gente mais usa, digamos, o centro da gravação hoje em dia é feita via computador e acessórios que forem necessários. Se estivermos gravando imagens, nós vamos precisar de uma câmera de vídeo normal. Se estivermos gravando vozes, a gente provavelmente usará, na verdade hoje em dia o próprio computador já supre todas as coisas que se usava antes separadamente e tal, como rádios e outros aparelhos coadjuvantes, mas hoje em dia o computador faz tudo. Começou com rádio, certo? Não, começou muito, assim, bem para trás, né? Tipo há 100 anos quase. Começou só com a intenção, depois os primeiros aparelhos que foram desenvolvidos, mas nada funcionava. Por volta dos anos 50 se começou com gravador, né? Então, gravadores daquele tempo eram gravadores a válvula, umas coisas assim, bem... e daí veio fazendo a escalada, deixou-se o gravador de lado, depois entrou os rádios como produtor de ruído de fundo. Na verdade ele nunca serviu para a intermediação, porque como a gente precisa dos registros gravados, ou é gravador, que ainda muitas pessoas utilizam, ou computador. Certo. Hoje, então, esse rádio para produção de ruído de fundo não é mais necessário? Digamos que não é bem que ele não é necessário. Na verdade, é preciso um ruído, sim, porém, se aperfeiçoou na busca de se evitar que, por exemplo, as pessoas mais céticas imaginassem que aquilo que está sendo respondido poderia ser produzido pelo rádio, né? Então, para evitar esse tipo de confusão, para dar, digamos, mais autenticidade ao fenômeno, então eu particularmente não uso mais rádio. Algumas pessoas ainda utilizam, mas eu já não uso faz muito tempo. Agora o que está sendo mais utilizado é mesmo o computador, até pela qualidade do som, certo? Com certeza, pela qualidade e também porque, por exemplo, eu peguei toda a fase de gravar com gravador e tudo, né? E o que acontecia? Da forma que entrasse, aquela gravação não entrou, né? Você não tinha o que fazer com ela. E, por exemplo, você gravando no computador, você consegue amplificar, você consegue limpar. Quer dizer, hoje a informática vem a nosso favor, né? Para melhorar as vozes. Bom, a gente está falando do computador, a gente vê que a nossa tecnologia avança a passos largos, né?
O que mais a gente pode esperar? O celular também pode ser utilizado? E também recentemente foi solicitado que incluíssemos o celular no meio da aparelhagem que a gente vinha usando. Um pouco antes disso foi solicitado que usássemos o Skype, que possibilitou inclusive gravações até à distância, né? A gente fez muitos testes e bem-sucedidos usando o Skype. E telefone também acabou entrando, e agora mais recentemente foi solicitado o uso do celular. Ainda está em teste, de forma que ainda não temos os resultados definitivos, mas me parece ser uma tecnologia que vai possibilitar coisas muito interessantes, como por exemplo, como estou pretendendo fazer gravações dentro de UTI, para falar com pacientes em coma e tudo, então seria complicado você entrar com notebook, com um monte de coisa, né? Até porque os médicos já não iriam gostar muito. Então, se puder entrar com um celular, entende? Então, essa simplificação pode ser bastante interessante. Mesmo o celular hoje em dia ele tem o recurso, né, de gravar vídeo, né, o que facilitaria então bastante até a qualidade, né, final da transcomunicação. Exato. Vamos aproveitar o que também a tecnologia da Terra possibilita, né? Qualquer um pode obter mensagens por transcomunicação? Sim. Muitas pessoas, não sei por que, imaginam que precisa de mediunidade, uma série de coisas. Não, não precisa. E qualquer pessoa pode obter resultados, tanto que a gente dá o workshop e todas as pessoas que participam, todas obtêm gravações. Então, claro, ninguém é médium de efeitos físicos, enfim, é realmente uma questão técnica. Tá? Então, no caso, estaria mais atrelado à qualidade do seu equipamento e não no caso da pessoa ser ou não médium. Veja só, vamos separar um pouquinho. A qualidade do equipamento é importante, porém, ela responde por pequena parte do sucesso. Por quê? Porque, na verdade, digamos que 90% do fenômeno depende deles. Então, não depende nem da mediunidade e um pouquinho, sim, da nossa aparelhagem. Pouquinho. Agora, o que conta no lugar da questão mediúnica, aí vão outros fatores porque o transcomunicador ele tem que ter parceiros do outro lado. E essa parceria, ela se faz mediante as suas intenções que são avaliadas, a sua conduta, a sua ética. Enfim, digamos que se 90% depende deles, é lógico que eles também vão estar escolhendo em quem eles podem confiar, por que a pessoa está fazendo isso, qual a finalidade, se a pessoa está sofrendo, enfim, toda uma série de fatores são analisados que substituem a mediunidade. Mas digamos que também não é assim, tipo, uma pessoa, digamos que tenha má intenção, que queira fazer isso porque não tem nada o que fazer, eu duvido que ela vai se sair bem. Certo. Bom, tá bem interessante esse papo, mas a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.